Muito bem, 12h56, agora é o Bloco do Esporte, vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Copa Master TV CI e também de um outro projeto social através do esporte aqui, que daqui a pouquinho o Anderson vai contar pra gente como é que foi. Primeiro, boa tarde aos três, boa tarde, tudo bem, meu querido? Boa tarde, Tony, boa tarde a nossos queridos amigos da TVC, meus parceiros Pierre e Valdinei Garcia, mais uma segunda-feira falando do esporte. Beleza, Pierre. Boa tarde, Tony, boa tarde a todo mundo de casa. Mais uma segunda-feira falando de esporte e falando de uma notícia positiva, que é o Coritiba, de uma negativa, que é o Atlético Paranaense, a gente fala daqui a pouco mais. Quando eu resolvo torcer para o Atlético Paranaense, o teu time vai lá e vira o jogo. E daí, meu querido, já dá para dizer que é campeão ou não? Boa tarde. Tudo bem, Tony? Boa tarde, PR, Anderson. Você acredita em Papai Noel, o coelhinho da Páscoa? Não. Então, se você não pode acreditar o que o Tony fala, que vai torcer pro Atlético, né? Muito cara de pau. Ontem eu tive que torcer. Claro que eu tive que torcer pensando no meu coxa, mas aí o Vitória. Mas você não tem capacidade de ganhar o time? Teu time não tem capacidade? Não tem. Tem sim, foi lá e ganhou, tanto que mostrou. Nós não temos arbitragem. Mas aí, o Palmeiras tem. agora vai usar a arbitragem. Mas o Palmeiras fez os deveres de casa. Nada mais que a obrigação. Venceu o Internacional, enterrou o Internacional mais ainda. Mas não cai o Inter, hein? Politicamente é muito forte. Vamos acompanhar, então, agora mais uma rodada da Copa Master TV CI que aconteceu no final de semana. Veja. E neste domingo, os times entraram em campo, mais uma vez, para mostrarem que a idade não é desculpa para o talento no futebol. Neste domingo, aqui em Matinhos, no campo do Chico, a primeira Copa Master de futebol alcançou as oitavas de finais. 8 times se enfrentam em 4 partidas. E a partir do final da semana que vem, chega às semifinais. Os times que perderem nesta rodada estão desclassificados do campeonato. Entre os times de destaque e que alcançaram as oitavas de final estavam o Juventus e o Flamenguinho, que trouxeram lances fortes para a partida. Já no primeiro tempo, o Juventus fez 2 gols e lembrou a torcida do porquê o time chegou até esta etapa do campeonato. O time é um time competitivo, está bem no campo. Nós tínhamos vantagem do empate aí, saímos na frente, graças a Deus. E vamos levar essa vitória para a semifinal aí, chegar com tudo nessa semifinal. Né? Está chegando cada dia mais próximo da semifinal e o time está preparado mesmo para enfrentar já? Estamos preparados para enfrentar o outro semifinalista aí. Vamos ver o que dá. Com certeza vamos ao título, se Deus quiser. Mas o Flamenguinho lutou para alcançar a vitória também. Não desistiu e mesmo com o resultado do placar tendo 2 gols de diferença, os jogadores foram firmes e tentaram virar o jogo. O nosso time hoje não está se encontrando, né? Mas tem o segundo tempo agora, pode ser que a gente consiga empatar e até virar o jogo também, né? 2-0 não quer dizer que a gente vai perder, né? Então vamos tentar agora para o segundo tempo mudar o jogo e tentar virar o jogo. Neste domingo se enfrentaram na parte da manhã Nova Prata contra Pontal do Paraná e Flamenguinho contra Juventus. À tarde os jogos foram entre Ceará contra América e Cia da Bola contra Ipanema. Agora a torcida vai ficar para os times que chegaram na semifinal. Aí mais uma vez um sucesso a rodada do campeonato. Antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, Anderson, dá um pitaco para nós da rodada e mais um projeto social que também você está desenvolvendo, né? É verdade, foi mais uma vez um sucesso, um público recorde ontem no campo do Chico, mais de 1.000 pessoas, estava lotado o campo ontem mesmo, com 4 jogos decisivos, mata-mata. Primeiro jogo, Nova Prata 5, Pontal do Paraná 1. Segundo jogo, Juventus 2, Flamenguinho 1. Terceiro jogo, a equipe do Ceará 3, a equipe... Me ajude, Valdinei. 3-2. 3-2 para a equipe do América e no final, Cia da Bola 0, Ipanema 1. Então esses foram os 4 jogos emocionantes que ficou decidido agora para esse domingo a semifinal entre Nova Prata e a equipe do Juventus e Ceará contra Ipanema. Então uma grande semifinal neste domingo e é realmente um bom público que está nos deixando muito felizes, Tony. E também teve inauguração neste sábado, oficialmente, do meu projeto social, onde teve todas as crianças
crianças lá envolvidas, a gente fez uma parceria com a Guarda Mirim, foi realmente um sucesso, e também fizemos um jogo beneficente, o PR fez a matéria lá, com várias estrelas do futebol brasileiro, estava até o Marinho, ex-jogador do Flamengo, Marquinhos do Botafogo, Marquinho Benato, Serginho Prestes, vários jogadores fazendo jogo beneficente para ajudar uma casa de recuperação lá do Pastor Urpão. Uma grande festa nesse fim de semana em Matinhos, tá? O Marinho que está falando, que jogou no Bangu também? Não esse. Jogou no Londrina. O Marinho, campeão zagueiro, campeão do mundo junto com o Zico. Do Flamengo. Marinho e Moser era a dupla de zaga. Tinha o apelido de Marinho Canguru. É verdade. Você é fera. Canguru. Dá um pitaco rápido aí do Rio Branco, porque eu preciso chamar os gols aqui. O Leão da Estradinha já apresenta a sua nova comissão técnica quinta-feira ou sexta, não está definido ainda se é quinta ou sexta. Guilherme Marculha é o técnico, hein? o técnico, e Tarcísio Marculha é o auxiliar técnico, seu irmão. E o gerente de futebol é Marcelo... Agora fugiu o sobrenome dele, mas é o... Galeano, Marcelo Galeano. O Guilherme Marculha já treinou o Coxa, treinou a Chapecoense. Treinou o Paraná. Fez bom trabalho. Treinou o Criciúma. Bom técnico. Um bom time tem que começar com um bom técnico, né? Vamos acompanhar então os gols da rodada com o Pierre Andrade. Roda aí. A goleada no Morumbi começou a se desenhar aos 14 minutos quando Cueva fez o primeiro de pênalti. No segundo tempo, David Neres dominou na área e ampliou. Apenas 7 minutos depois, Chaves recebeu e tocou no canto de Cássio, que nada pôde fazer. Nos acréscimos, em um rápido contra-ataque, Luiz Araújo decretou a goleada do tricolor. São Paulo 4, Corinthians 0. A Ponte Preta até que saiu na frente com William Potker de pênalti. Mas Ricardo Oliveira e Copete deram triunfo para o Peixe. Ponte Preta 1, Santos 2. Demorou apenas 4 minutos para que Marinho abrisse o placar para o Leão da Barra. Aos 29, o Furacão chegou à igualdade com Pablo. E no finalzinho da primeira etapa, Pablo encobriu Fernando Miguel para ampliar. Mas a tarde era mesmo do Marinho. Aos 23 do segundo tempo, ele fez boa jogada pela direita e tocou para David empatar. E aos 36, o gol mais bonito da partida. Marinho, sempre ele, partiu do meio de campo com a bola, deixou Paulo André na saudade e chutou na saída de Everton. Vitória 3, Atlético Paranaense 2. O cada vez mais líder Palmeiras venceu mais uma e está com 1,5 mãos na taça. O único gol da partida foi de Gabriel Xavier. Palmeiras 1, Internacional 0. O Flu até que saiu na frente com Richarlison aos 9 minutos da primeira etapa. Mas depois disso, só deu Cruzeiro. Aos 25, Rafael Sobis igualou. William Bigode virou no final da primeira etapa. Na volta do intervalo, Arrascaeta ampliou. E 4 minutos depois, Alisson fez mais um. Nos acréscimos, Ávila fez contra. Cruzeiro 4, Fluminense 2. No confronto dos desesperados, melhor para o Santa, que venceu com esse gol solitário do Léo Moura. Santa Cruz 1, América Mineiro 0. Aos 7 minutos da segunda etapa, Rafael Veiga recebeu na intermediária e acertou esse chutaço para fazer o primeiro do Coritiba. E no último lance da partida, Kleber Gladiador converteu cobrança de pênalti e deu números finais. Coritiba 2, Atlético Mineiro 0. A Chape venceu o clássico catarinense com esse gol solitário do Kempis. Chapecoense 1, Figueirense 0. Aí, final de semana com bonitos gols, o Rafael Veiga do Coxa fez um golaço, né? Pierre já é do Palmeiras. Eu acho engraçado que o guri chegou com 17 anos. Aí ele joga uma temporada e já tchau, vai embora. E daí contratam aquelas coisinhas boas que a gente sabe. Quais destaques para você, Pierre? Eu acho que aí também tem que tecer uma crítica à diretoria do Coritiba, Tony, porque o próprio empresário do Rafael propôs ao Coxa um contrato de 3 anos. É claro que, quando ele propôs isso, era para dar um pouco de estabilidade ao moleque. Ninguém esperava que ele fosse explodir dessa maneira. Só que o Coritiba não fez esse contrato de 3 anos. Então, o Coritiba precisa vender ele agora, está praticamente certo com o Palmeiras. Falta só oficializar, porque nos bastidores já se fala que ele já é jogador do Palmeiras. Mas, para não perder de graça, por isso que ele está vendendo agora. Porque senão perderia de graça a partir do meio do ano que vem, né? Perderia o jogador muito bom, que tem um potencial muito grande, a custo zero. E isso aí é uma falha da diretoria. O Coritiba voltou a jogar bem,
colocou mais uma grande equipe no bolso, que foi o Atlético Mineiro, fez do mesmo jeito que fez com o Atlético Nacional, campeão da Libertadores, ali no Couto. O Coritiba mandou bem, merecia ganhar por mais do que 2-0. Quando um time vence por 2-0 e o melhor goleiro do adversário, o melhor jogador do adversário é o goleiro, é sinal de que a equipe jogou demais, jogou muita bola. O Atlético Paranaense, infelizmente, aquele lado negativo da rodada que a gente estava falando, foi covarde, Tony. Essa é a palavra certa. O Atlético foi covarde. Mais uma vez, o Atlético pega um time fora de qualquer aspiração para competição nacional ou internacional, lutando apenas para permanecer no Campeonato Brasileiro, e perde porque joga sem querer vencer. O Atlético chegou a ficar à frente do Vitória e mandava no jogo, mas aí retranca. É preciso entender, o Paulo Autuori principalmente, que você pode muito bem resguardar a defesa sem necessariamente abrir mão do jogo. Você pode passar a jogar com bola lançada, velocidade, de uma maneira vertical, abusando dos pontas. O Atlético Paranaense não fez nada disso. Era chutão, chutão, chutão. Isso não é lançamento. Existe uma grande diferença entre lançamento e chutão. E depois que fez 2-1, o Atlético passou a jogar no chutão. Menos de 10 minutos do segundo tempo, o Everton já estava fazendo cera. Então, perdeu porque pediu para perder. Perdeu para ele mesmo. Mas o Vitória fez um golaço também, né? Bola bem destaque trabalhada. desse jogo aí foi o Marinho, né? O atacante do Vitória é um excelente jogador que deve ir para time grande, com certeza. Mas eu conversava antes com o japonês, que é um funcionário aqui da TV. Torcedor da Chapecoense. Torcedor do Chapecoense. O japonês, e aí eu falei assim, o Atlético, não foi o Vitória quem venceu, foi o Atlético quem perdeu. E ele falou, o Atlético perdeu pro Marinho, não pro Vitória. É verdade. Mais correta colocação. Porque o Marinho jogou sozinho. Ninguém marcou o Marinho. E o Marinho já teve no Cruzeiro também. Quem sabe o Marinho gosta da noitada. O Marinho não é jogador de time grande, é de jogador de time pequeno. E parece que o Atlético está interessado no Marinho. Mas é um excelente jogador. Mas não se cria em time grande, né? Ontem ele acabou com o jogo, hein? Mas Vamos falando ver aqui rapidamente só do Palmeiras, rapidinho. O Palmeiras, no jogo também contra o Internacional, você pode até concordar comigo, o Palmeiras também tirou o pé, fez o gol, ficou jogando no esquema tático que o Cuca armou. Não precisa jogar muito para ganhar o jogo. Tem que jogar com calma, com o pé no chão. Vamos ver a classificação, então, como é que ficou. Principalmente os primeiros 6, que o Atlético se mantém por ali, ó, com 51 pontos. Hoje o Grêmio joga contra o Sport, pode, na casa de Vitória, jogou lá no Rio Grande do Sul, né? Na Arena? Isso, e pode passar o Atlético Paranaense. Eu, particularmente, torço pela vitória do Grêmio, não pelo Atlético, né? Pelo Coritiba. Para dar uma aliviada no coxa. Então, o Palmeiras segue firme na frente com 70 pontos, o Santos ultrapassou o Flamengo, tem 64, o Flamengo tem 63 e o Atlético Mineiro 60. O Atlético está bem colocado, o nosso Atlético Paranaense, com 51 pontos. Vamos lá para baixo dar uma olhadinha. Poderia estar melhor, né? Exatamente. Muito Olha lá, o Internacional com 38 pontos, a coisa tá feia pro Colorado Gaúcho, hein? O Figueirense tem 33, difícil de reverter essa situação, mas enfim. O Santa Cruz tem 27, o América Mineiro tem 27. O Santa Cruz é o próximo adversário do Coxa. Aliás, são 2 jogos importantes em casa, né? Santa Cruz e o Vitória, que eu acho que eu te falei... Não na sequência, né? Não, eu te falei que eu acho que é ali que vai estar a decisão da 4ª vaga por rebaixamento. Vai ser um jogo difícil. Alguma coisa aí que você destaque, Anderson? Um destaque dessa rodada foi surpreendente, a vitória do São Paulo, né, goleando, né, o Corinthians, realmente surpreendeu todo mundo. E praticamente aí 99% o Palmeiras com a vitória agora decretou campeão brasileiro, acho que não tem mais dúvida disso, né? O Coxa joga com o Santa Cruz na próxima rodada, que não vai ser no próximo final de semana. Não tem rodada por causa da seleção brasileira. Depois sai para jogar com o Flamengo, recebe o Vitória e termina fora de casa com a Ponte Preta. É verdade. Desculpe se eu estou errado. Exatamente isso. Vamos ver então a próxima rodada. Nós teremos aí na outra terça, ali, né? Terça-feira, né? Porque o final de semana não vai ter jogos. Não vai ter rodada. Nem nesse meio de semana a seleção brasileira joga na quinta contra a Argentina. Fluminense, Atlético Paranaense, Botafogo e Chapecoense. O Coxa vai receber o Santa Cruz, Figueirense e Corinthians. O América Mineiro pega o Flamengo. Ainda teremos Sport e Cruzeiro, São Paulo e Grêmio. O Santos recebe o Vitória. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. Na minha opinião, os jogos mais importantes são daqueles que envolvem e o Internacional pega a Ponte, né? São justamente os times de baixo. De baixo. Que precisam respirar. Podem... Eu acho que qualquer jogo nesse campeonato agora envolve alguma coisa. Seja a luta pela Libertadores, seja a luta contra o rebaixamento. Na minha opinião, desses 3 times que ainda
4, né? Mas principalmente 3, que ainda lutam para não ser rebaixados, que é o caso do Vitória, do Coritiba, do Sport. E aí você talvez, do Vitória, do Coritiba e do Internacional. E talvez inserir aí também o Sport, vai depender muito do resultado hoje. Eu acho que o Vitória é que tem um calendário mais difícil. É que tem a sequência mais difícil, mas que pode se tornar fácil. Por quê? Se o Coritiba conseguir, com antecedência, permanecer na Série A, vai jogar sem nenhuma pretensão no campeonato, na penúltima rodada contra o Vitória. E se o Palmeiras já for campeão com antecedência, o que é muito provável, na última rodada o Vitória pega o Palmeiras. Portanto, lá no Barradão, né? No Barradão, né? No Santuário Rubro-Negro. Portanto, talvez o Vitória tenha esse porém, mas eu volto a frisar, como já falo, há 3, 4 segunda-feira seguida. Para mim, o Vitória é o favorito para ser rebaixado. É um time muito fraco, não tem muita coesão tática, não tem sistema ofensivo interessante, depende muito do Marinho. E sem o Marinho, qualquer contusão, qualquer amarelo, suspensão, o time morre. E o Atlético Paranaense pega o Fluminense fora, 9 derrotas consecutivas fora de casa. Vamos ver se ele reage contra o Fluminense, né? O Atlético vem fazendo um ótimo campeonato, dentro de casa está praticamente imbatível, fora de casa não está dando resultado. Mas nada que a obrigação dele fazer os deveres de casa. Jogando em casa tem que matar o... Mas tem a seguinte questão, muitos falam que o Atlético joga bem em casa por causa da grama sintética. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não penso que a grama sintética faça lembrando diferença. que o ano passado tinha a decisão também entre Palmeiras e Santos, os dois vieram jogar aqui e amoleceram, né? O Curitiba jogou lá contra o Santos, um mistão. O Palmeiras, além de estar envolvido em outros pensamentos, tinha um jogador em negociação que o Palmeiras queria amolecer o jogo aqui para fechar negócio. Leandro Almeida. E depois, exatamente, agora esse ano não tem, né? Que não Eles deu querem certo. o Rafael Veiga, mas o Coxa não joga mais com o Palmeiras. Fazer o quê? Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui, tá bom? Um abraço. Boa tarde, um abraço, Tony. Um abraço a todos.